nome é Jean Silva, tenho 26 anos e com toda a certeza do mundo, meu parceiro, o cara mais agressivo da parada. Destaque pra você, o Jean Lord Silva. Eu gosto, mano, tem pessoas. Tá ligado quando tu joga a mão e o cara cai duro? A melhor sensação do que ver meu filho nascer. Uma adrenalina absurda, né, mano? Throws elbows like he throws hands. Great chin. Incredible hand speed. Obviously, he fights like a dog. He's fun to watch. He's 26 years old. He's not even in his prime yet. I'm excited to see this kid, and he is absolutely coming into the UFC. Get over here, Silva. Espero continuar vivendo isso porque é bom pra caramba. Minha mãe era boxeadora. Por desavenças da vida, ela teve que parar. Teve filhos e tal. Optou por criar a gente. Somos 3 irmãos. Ela adotou uma também na época. Na época, minha mãe tinha sido presa, da época do boxe. E aí saiu. E aí eu tava morando com a minha avó. Eu era muito novo. Meus outros irmãos estavam com os pais deles. Aí quando ela saiu da cadeia, ela foi até minha avó, pegou eu, foi atrás dos meus outros irmãos. E foi pra Floripa, no caso, só comigo, porque eu não consegui pegar agora dos meus irmãos. Só que daí, acho que a madrasta dos meus irmãos batia neles, algo do tipo assim. Minha mãe ficou sabendo que minha irmã contou alguma coisa, tipo, pegou eles, morou no meio do mato comigo, com meus irmãos. E aí não tinha que comer. Pô, a gente tomava o suco da laranja e comia a laranja. E era uma lona, minha irmã conta. Começou a chover e eu estava chorando, minha irmã conta. E nisso tipo, ouvi uma voz assim da rua, assim, no meio do mato, assim, quem que tá aí? Diz que minha mãe começou a chorar, não machuca a gente, eu tô com meus filhos aqui, eu não tenho onde morar e tal. Aí nisso o Ângelo, o índio, no caso, meu pai entrou, viu aquilo, chamou os outros amigos deles que eles estavam passando de caminhão, né, na época, a firma onde meu pai trabalhava, uma firma de marcenaria, de madeireira, e aí tá nessa correria de madeira daqui pra lá. Meu pai pediu pros caras ficarem ali com a gente, né, aí levaram a mãe num bar ali, deu umas comidas pra gente, assim, com meus irmãos, eu tava quase com 3 meses. Nisso ele foi alugar uma casa, sem minha mãe saber, aí pegou, botou a mãe no carro e tal, levou até essa casa que era da tia Maria, e aí chegou lá, botou ela dentro de casa. Quando ela entrou, minha irmã disse que, tipo, tinha umas caixas de compra, assim, sabe, grande, porque minha mãe nunca tinha visto tanta comida na vida. 2 meses, a minha mãe conseguiu um trabalho, e aí minha mãe conseguiu o dinheiro do aluguel, fui pagar pra Dona Maria disse que o meu pai já tinha pagado 1 ano de aluguel, e meu pai nunca tinha aparecido lá. E aí a minha mãe falou, pô, queria agradecer ele, a tia Maria falou, vai ter um churrasco. Isso já tava com quase 6 meses, quase 7 meses. Nesse churrasco, disse que eu pequenininho, meio que, né, querendo já dar os pulos doidos. Disse que eu fui correndo até ele, mano, engatei, caía, até ele grudando pra dentro, não larguei o cara. Minha mãe e meu pai ficaram com uma amizade de 2 anos. Um dia minha mãe pediu ele em casamento. Meu pai é índio mesmo, então, tipo, índio, né, tipo Guarani, então era tribo, essas coisas. Meu pai, quando ele tinha 13 anos, ele morava com a mãe, né, com a mãe dele. Ele saiu pra jogar bola um dia e quando ele voltou pra casa, tá trancada a casa. E aí ele dormiu 2 noites na casinha do cachorro, com o cachorro. E até um vizinho chegar e falou que meu pai, tua mãe foi embora, falou pra ele. Depois de 2 dias ele, oi. Um rapaz lá falou, teu pai mora assim, assim, assim. E ele foi. Ficou morando com meu avô 2 anos. Nesse intervalo de 2 anos meu avô morreu. Ele velou meu avô sozinho na sala. Ele foi tentar a vida, ele acabou indo primeiro para o Paraguai e para o Uruguai. E lá ele trabalhou com um sócio do Fernando Beiramar, que era Teve uma época que o Fernandito foi preso por isso, por ter matado a família inteira do cara, no encontro, alguma coisa do tipo assim, que era sócio deles lá. E aí ele pegou e trabalhava lavando um avião dos caras. O pai, ele casou com uma mulher com 3 filhos. E eu falo, caraca, pai, você não podia estar vendo a vida aí, tá de boa e tudo. Você tem irmão já? Cara, eu tenho um. Ele se envolveu com coisa errada muito cedo. Ele fez 18 um dia e morreu no outro. Ele tava fazendo 14, mano. Foi logo quando eu comecei a treinar. Pô, eu arranjava briga na escola, eu chamava meu irmão, né? O mais agressivo da parada existe na minha vida desde a morte do meu irmão. Levar a vida, velho, a vida é muito dura, mano. A vida bate mais forte que qualquer pessoa. 3 caras abusaram da minha mãe, eu vi minha mãe matar esses 3 caras, eu vi minha mãe ser presa, eu vi minha mãe abandonar a carreira que ela era boxeadora pra criar os filhos. Não dá pra você ser bonzinho com a vida. Você tem que ser ruim, mano, pra bater de frente com essas adversidades da vida e ser o que você quer ser. Então eu sou o cara mais agressivo dessa parada porque a vida nunca me parou, irmão. Eu sou agressivo, eu bato em qualquer coisa, bato de frente em qualquer coisa, todos os tipos de problema. E quando eu chego aqui dentro,
eu mostro isso. Eu gostava muito de brigar, e um dia eu briguei na praia. Tem um restaurante que dá na praia lá, escada. E aí eu meio que discuti com o cara assim, jogando bola. Eu não gostava de jogar bola. Entrei porque os caras pediam, vem, não sei o que e tal. Eu falei, pô, o cara me chamou pra jogar pra ficar me zoando. E aí meio que fechou o tempo e tal. Aí ficou por isso, a hora que fui juntar a bola assim perto da escada, ele me deu a famosa voadora que a galera fala. Pô, só pelas costas, né, mano? E aí meu pé, tipo, os dois assim, quando eu fui baixar, entrar por baixo da escada, deu um tranco. E aí o tendão de Aquiles dos dois pés estendeu. E aí fiquei quase um ano de cadeira de roda. Morava numa casa de 3 andares na época. E aí o meu quarto, moleque, eu era o último, né, mano? E meu peso subiu e... Papo reto, foi gosto pra caralho. Comi pra caralho, tinha tudo ao meu alcance, não precisava fazer porra nenhuma. Só que era uma vida de merda, né, mano? Tipo, eu queria correr, não conseguia. Eu tentava mexer assim, dava uma dor no meu ouvido, mano. Não era dor no pé. E aí, beleza, aí fui indo, consegui. Um dia eu levantei sem andar. O esporte da luta, eu tinha arranjado uma confusão na rua quando eu conheci. Tava com 12 pra 13, ou 13 pra 14, alguma coisa do tipo. Mestre da Marina Rodrigues, cara. Mas iam dando aula numa academia. Eu entrei, falei que queria treinar. No segundo dia ele já tava inaugurando uma outra academia, que era do Lucivano Ratinho, um dos caras que eu treinei também. Fui treinar e no primeiro mês tava tendo um evento nessa academia e caiu uma luta. E eu tava assim assistindo na cadeira. Aí caiu a luta do moleque, o cara não apareceu na pesagem, eu fui assim, Aí o rato olhou assim. Cara, não tinha nem 20 dias, papo reto, porque eu lembro que a inauguração do novo local era com um evento. Então, tipo, teve uma semana, tinha uns 15 dias. Era Muay Thai. De Muay Thai. A luta já era no dia. Cara, eu vou ter que uma samba canção, mano. Entramos pra lutar. Eu lembro que o cara me jogou 2 mãos, eu, putz, mano, acho que vou tomar um pelego aqui, né? Aí eu olhei pro Marcelo, olhei pro Rato, e falei, não, mano, sai na mão, se diverte e tal. E nisso eu me parei que eu tava tomando porrada e tava bloqueando e tava conversando com ele. E aí eu falei, mano, pensa uma coisa, tô gostando desse negócio. Aí eu dei a primeira porrada. Quando eu dei a primeira porrada, eu falei, cara, isso é bom pra caramba. E aí eu comecei a berrar, chamar ele pra brigar no meio da aula, vamos sair na mão, que daí começou a ficar com medo, assim, meio... E aí joguei ele uma mão na boca dele, assim, ele caiu duro, o Marcelo dele saiu do lado, eu olhei aquilo, mano, que sensação gostosa. Então aí que entra minha esposa. Eu trabalhava na obra na época, no meio-dia eu saía, em vez de eu ir almoçar, eu saía correr mesmo, voltava comigo pra ter um treino a mais, né, corrida. E aí de noite ia treinar e voltava pra casa. É quando nós nos conhecemos, há 8 anos atrás, tipo, eu falei, cara, você é bom no que faz e tal, vamos dar um jeito e tal. Eu morava com a minha mãe, não pagava aluguel. A primeira coisa que ela fez é, tipo, vamos morar no kitnet. E eu pensei, pô, mano, ganhar uma patricinha, da hora, né, mano? Vou morar sozinho, pá, daquele jeitão, não vou pagar nada, vou só treinar. Tá, 15 dias pra pagar o aluguel, cadê o dinheiro do aluguel? Dinheiro? Você não vai pagar, tu tirou da casa da minha mãe pra fazer eu pagar aluguel. Tirou da obra, comprou umas camisetas na época aqui em São Paulo pra eu poder vender e seguir com mais liberdade ortográfica, né? Pra poder estar treinando. Eu não pagava conta, o que entrava eu entregava na mão dela pra ajudar com os gastos e eu seguir treinando. E aí ela viu que esse negócio de Muay Thai também não ia vingar mesmo. Falei, você não dá dinheiro, né? Você não dá. A gente até cogitou de ir embora pra Tailândia e tal. Mas aí ela falou, mano, vamos tentar lutar MMA pra ver qual que é. Eu falei, bora. Vamos olhar a parte financeira. E aí foi onde a gente olhou o Conor. A gente foi olhar a carreira do cara, tá vendo? Estávamos olhando o que ele tava fazendo. Ele recém tinha ganhado do Aldo, né? E, mano, eu queria ser muito parecido com o cara, só que eu não sou, porque eu sou melhor que ele. Eu vou atrás da minha esposa. Tudo que eu vou fazer. Como eu devo agir, como eu devo falar. Eu ensaio muito o que eu vou falar também. Tanto com meu irmão, que é um dos meus professores, o Leonardo. Mas isso eu e minha esposa, a gente sempre pensou juntos para que a gente tivesse esse sucesso mesmo. E pudesse fazer... Estamos fazendo melhor que o Conor. Morava, acho que, um dos melhores lugares do Brasil, que é Florianópolis. Mas Florianópolis é um lugar turístico, mais de praia. Lá não tem muitas oportunidades. Um certo dia eu parei e olhei para tudo aquilo à minha volta e vi que não tinha ninguém que estava onde eu queria estar. Eu vi que lá não era o meu lugar. Aí acabou que eu decidi vir visitar... Eu lutei em São Paulo e decidi visitar a Fight Nerds. E aí, quando cheguei aqui na Fight Nerds, eu me apaixonei pelo trabalho dos caras. E hoje, a Fight Nerds pro Jean é uma família. É algo que eu sempre procurei num time. Esse tipo de treino, a galera toda em cima, ajudando, apoiando. Pô, um cara vai lutar, tá todo mundo lá. É o espírito da shootbox, lembra? Leão, família, todo junto. Hoje o Pablo conseguiu criar isso aqui, ele... Eu sempre fui um cara mal interpretado, aqui eu consegui ser interpretado certo. Hoje o Jean Silva, Delode, é o cara mais agressivo do mundo, com a inteligência lá em cima. Então, vocês vão ver eu batendo em todo mundo e mostrando por que eu sou Fight Nerds. A gente sente a emoção aqui, a gente sabe que tem uma história de mamãe que também lutou, que foi longe, ficou
Argentina, para poder dar uma vida para vocês, e também você teve que abandonar um sonho para que você pudesse ter isso. Que mensagem que você dá para tua mãe depois disso? A gente chegou. Ninguém obriga ninguém a ter filho, né? Mas quando a gente bota uma criança no mundo, é a obrigação da gente garantir que ela tenha uma passagem até uma certa idade. E minha mãe abandonou tudo pra criar eu e meus irmãos, abandonou o sonho delas. E eu não... Bom, isso tudo aqui foi minha mãe.